Bem, pessoal, Stilnox, Zolpidem pode dar alucinação, né? Porque tem tantos relatos de pessoas que às vezes tomaram ele e fizeram coisas que elas não lembram, né? Vocês têm que perceber o seguinte, né? Toda medicação ela tem a sua indicação. Então, de um modo geral, alguns remédios, em especial aqui no Brasil, foram banalizados. E os remédios da classe dos benzodiazepínicos ou remédios utilizados no sono, como é o caso do Stilnox, o Zolpidem, né? Que não tem nem receita controlada, porque não é um remédio que costuma dar tanta dependência. Às vezes as pessoas utilizam de forma desorganizada. Então, pega de um parente, pega de um conhecido e vai tomando aquele remédio sem entender as consequências, né? Um dos efeitos colaterais que podem ser dados, está na bula, a gente sabe disso, né? São alucinações. Então, às vezes, o paciente toma um Zolpidem, ele pode ter ou alucinações, ou ter uma alteração de comportamento, né? Vira e mexe, você vê casos. Eu passo muito, eu prescrevo muito quando precisa, obviamente, né? Por que eu estou dizendo que eu passo muito, que eu prescrevo muito? Porque vira e mexe, a gente que prescreve, e de um modo geral, neuropsiquiatra prescreve bastante essas medicações, né? Porque, às vezes, ela tem uma situação que o paciente realmente está com insônia, que está prejudicando muito a qualidade de vida. Eu falo com todo paciente, melhor, quanto menos remédio, melhor. Ponto. Mas não vale a pena você ficar sem remédio se sua qualidade de vida está muito prejudicada por uma doença que a gente conhece, o que os remédios podem melhorar. Em especial, aquela fase inicial de pegar no sono, muita gente tem problema com essa situação. E eu, no meu caso, tenho situações do paciente, sei lá, descobriu um tumor, né, que acontece muito comigo, ele está perto de operar, ele está extremamente ansioso, ele não está conseguindo dormir, ele começa a ficar irritado, ele fica, às vezes, muitas vezes, com até transtorno de ansiedade por causa disso, é um gatilho para ele, às vezes a gente precisa utilizar esse remédio. Então, são nesses contextos específicos, pontuais, que às vezes a gente prescreve para o paciente. E muitos se dão bem, a grande maioria. Eu até brinco com o paciente e falo assim, se o remédio não funcionasse, ninguém ia usar, um ia falar para o outro, as pessoas param. Então esses remédios que causam dependência, esses remédios que você vira e mexe ou falar que alguém teve alucinação, alguém ficou confuso e tal, são remédios que muitas vezes são remédios que funcionam tão bem que as pessoas começam a utilizar de forma desorganizada, desordenada, sem o devido controle médico. Então, pode acontecer alucinação? Pode. É um dos efeitos colaterais que a gente vê? Sim. Mas você vai orientar. Porque muitas vezes você troca a medicação. Então, às vezes eu tenho um paciente que fala assim, ele tomou o Zolpidem, eu tive isso semana passada. Mas ficou muito agitado, estou estranho, porque era um remédio para dormir, de repente ele agitou. Esquecemos esse remédio, vamos pensar em outra classe de medicação para ele. E quando você não tiver comigo, ou tiver com outra pessoa e quiser fazer uso, fala isso, olha, ele teve uma alucinação com isso, então eu não faço uso, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.